Senhor, irmãos, pedir licença aqui para tirar minha máscara. Não é muito fácil, né? Ficar falando com ela aqui, ainda mais quando é bastante tempo. Mas nós estamos distantes aqui. Assim, não me sinto mal em fazer isso, para que os irmãos possam me ouvir melhor. Bom, muito feliz mais uma vez estar aqui para juntos podermos estudar a palavra do Senhor, né? É sempre bom. E é prazeroso poder estudar e depois poder compartilhar com os irmãos e também muitas vezes ouvir aquilo que os irmãos têm também a dizer durante a explanação aqui. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para podermos ouvir, guardar e colocar em prática, né? Que acho que esse é o grande desafio para nós aí, né? Poder transformar aquilo que nós vamos ouvir aqui em algo também prático para nós. Agradeço já de antemão, pastor Eli, pastor Paulo, pela oportunidade de estar aqui e seguindo, né, com esse estudo aqui do livro de Colossenses. Tivemos aqui há um tempo falando de Filipenses e agora Colossenses. É a carta onde também Paulo está preso, né? Está na mesma situação. E conforme os irmãos também já ouviram aqui dos irmãos aqui que me antecederam, essa preocupação de Paulo, né, em dar ensinamento ao povo, poder trazer a realidade do Evangelho para aqueles irmãos que estavam começando ali, né, no Evangelho e sofrendo já a pressão das heresias, né, muitas vezes as dificuldades, fazendo com que eles pudessem desistir, né, e talvez não continuarem a caminhada. Mas aí Paulo recebe a visita ali do nosso irmão Epáfras, né? Epáfras, esse nome sempre me pega aqui, Epáfras. E pode orientar, né, os irmãos ali, através dessa carta. Nós vamos hoje nos ater aqui então, os irmãos quiserem abrir Colossenses capítulo 2, né? Na semana passada o irmão Ronaldo falou até o 5, nós vamos começar do 6 e vamos até o 19 aqui, com a graça de Deus. Espero poder cumprir o cronograma aqui, né? Podemos finalizar aqui esse trecho. Eu queria, só para a gente contextualizar um pouquinho mais, eu queria fazer a leitura aqui da parte anterior, né? Começando a partir do 2, 1, né? Capítulo 2, versículo 1, e indo até o 5, só para a gente rever esse trecho e aí começarmos a falar então a partir do 6. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros e sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, nós paramos nesse ponto, né? Semana passada o irmão Ronaldo tinha esse trecho aí como responsabilidade. E nós vamos começar agora a partir do 6. E é interessante que nós vamos ver que muitas coisas
elas acabam sendo repetidas, né? Paulo, não que ele fale a mesma coisa, mas ele volta ao assunto e ele fala um pouco mais sobre alguns temas que já até foram falados, mas num contexto aqui onde ele coloca, e até é interessante, né? Eu estava pensando em algum hino que poderia ter uma relação aqui com o texto de hoje, né? Às vezes é difícil, né? A gente não lembra assim, mas o texto de Colossenses e essa parte também que eu vou tratar hoje aqui, assim como a própria Bíblia e o próprio Evangelho, né? Usando uma palavra aí, cristocêntrico, né? Centralizado em Jesus, centralizado em Cristo. Então é Cristo, 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 né? Que se fala muito em Cristo. Nós cantamos um hino aqui que fala isso, né? Cristo, 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 nome sem igual. Infelizmente, às vezes nós começamos, estamos naquilo que aprendemos de Cristo, 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 como centro, como único, como suficiente, mas algumas ideias, alguns ensinamentos podem tentar nos tirar dessa cristocentricidade, ó, difícil essa palavra, quase não saiu. Ou seja, dessa coisa onde Cristo é o principal, aliás, o único necessário, né? E tudo está apenas à volta. Então, é uma coisa muito importante também, nós vamos ver aqui para os dias de hoje, né? Como sempre a palavra de Deus, ela é atual, né? Ela é para agora também, né? Não foi só para os irmãos ali de Colossos. Então eu peguei a partir do versículo 6, eu estou trabalhando aqui sempre com duas versões, né? Uma um pouco mais simples, palavras mais, digamos, modernas, e outra que é a que nós estamos mais acostumados. Então a gente vai sempre ler nos dois para pegar alguns pontos aqui interessantes que talvez algumas palavras nos ajudem. Se fosse para colocar um título, eu peguei o título que eu vi numa própria tradução, né, desse trecho, a partir do 6, que é Liberdade e Nova Vida em Cristo. A vida em Cristo. Né, Paulo tá dizendo aqui, ele termina, né, até para a gente fazer essa ligação, ele termina esse versículo anterior falando da firmeza da vossa fé em Cristo. Para os colossenses ali, né? Porque ainda que esteja ausente, ou seja, não estou, né, aí fisicamente, e como nós temos vivido isso também, né? Muito tempo nós não estivemos na igreja fisicamente, nós não estivemos nos vendo fisicamente, mas contudo em espírito estou convosco. Esse espírito que nos une, que é o Espírito Santo, né? E Paulo ali se colocando como uma presença onde ele ora, onde ele se alegra por eles, mesmo não estando lá, né? Regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então que essa afirmação seja hoje também verdadeira na minha vida, né? Que todos nós, que os irmãos aqui nessa noite não tenhamos dúvida dessa nossa firmeza em Cristo. Firmeza nele, não em outras coisas, mas nele, né? Não em outras ideias, outras filosofias ou crenças, ou seja lá o que for, né? Mas em Cristo, no que ele é verdadeiramente, assim como diz as Escrituras, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, crer em um Cristo que não é aquele que está descrito pela Bíblia. A descrição que temos, não só pelo que ele viveu aqui no tempo que esteve, mas por tudo, por ele ser quem ele é, por ele ser Deus, é que nós devemos continuar centralizados e firmes nele. E aí, então, o versículo 6, vamos tentar aí passar por todos eles, fazendo os comentários necessários aí. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo,
assim também andai nele. Esse andai nele, né? Andai no caminho, andai, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que andar, nós temos que seguir, né? A outra tradução que eu peguei, ela diz assim, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. E aqui já vem um ponto, para mim, um dos pontos-chave desse trecho aqui, para nós guardarmos, né? Essa palavra, usando essa tradução, né? Andai nele também significa seguir a Jesus, ou seja, seguir os ensinamentos dele, seguir aquilo que se Jesus estivesse aqui hoje ele faria. Então nós que já conhecemos o Senhor, e aí segui-lo não tem fim, né? Não é seguir só hoje, não é seguir e daqui a pouco deixar de seguir, mas é segui-lo. Segui-lo. Eu não sei português, irmão Rose, mas tem isso soa uma continuidade, né? Continue seguindo. Ato contínuo. Continue seguindo. Você creu? Você aceitou? Então continua seguindo ele. E aí depois nós vamos ver detalhes, mas tem uma mensagem de Paulo, pelo conhecimento que ele tinha, com certeza, do que estava acontecendo ali, que é, não desviem. Não deixem que nada faça com que vocês desviem desse caminho, com que vocês deixem de seguir o alvo que é correto, por ouvir talvez outros ensinamentos, outras coisas que os tentam tirar de seguir a Jesus e passar a seguir outras coisas, né? Um desvio de rota. E aí até interessante, né? Andando também acontece, mas às vezes dirigindo, é interessante como às vezes a gente se distrai com alguma coisa, sei lá, acontece alguma coisa na rua, um acidente, e normalmente quando a gente desvia o olhar, a gente acaba virando o volante para o outro lado, né? Quando você vê, você está saindo da faixa, está indo em cima da calçada, não tomar cuidado até pode acontecer alguma coisa. Então eu acho que fica bem essa analogia, né? Seguir e continuar seguindo. Existe uma direção, né? Existe um caminho. Então nós que já conhecemos, temos que continuar nesse caminho. Então andar com Jesus, andar com ele. E é interessante como existe uma amarração entre os textos, né? Ele fala da vossa fé em Cristo, ou seja, que é a origem, é onde ele deu essa informação nos versículos anteriores, e ele fala, vocês receberam o Senhor, isso ele está confirmando nesse versículo, né, uma conclusão, pela vossa fé vocês receberam, ou seja, envolve fé também, não tem como não ser assim. E aí, qual que é a continuidade? Eu seguir, andar nele, né? A fé está envolvida, a fé nele, a aceitação, e aí, seguir. Né? Não desista, segue. Não deixe que nada tire a sua atenção. Continua seguindo esses ensinamentos que nós podemos conhecer através da sua palavra. E também nós podemos fazer um paralelo até com outra carta de Paulo, que é Gálatas, né? Aqui nós vimos assim, o versículo 6, como pois recebeste o Senhor, assim também andai nele. Em Gálatas 5:25, Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Caminhada, né? Seguir, continuar nessa jornada que começamos no momento em que cremos em Jesus. Então essa é a primeira palavra que eu gostaria que nós guardássemos nessa noite, né? Seguir, andar em Jesus, seguir os seus ensinamentos e agir como ele agiria. Isso nós vamos conhecer através da sua palavra, através de conhecê-lo, através da palavra dele. Seguindo então, 7.
arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Olha a fé aí de novo. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Arraigados, enraizados, né? Árvores com raiz. É interessante, né? A árvore, as plantas de modo geral, elas crescem para baixo. Elas crescem, a raiz delas vai se infiltrando na terra cada vez mais, e aí elas vão crescendo para cima. Então, primeiro eu tenho que me enraizar, primeiro eu tenho que me segurar ali na terra, né? Como uma planta. Estar arraigado em Jesus, firme nele. E aí vem a edificação, o crescimento. Nele também. Então construir sobre a rocha, né? Edificar sobre um alicerce profundo e firme, fazendo essa analogia também com a raiz das árvores. Eu tenho é até interessante, às vezes a gente está estudando e começa a lembrar algumas coisas, né? Eu tenho em casa um cactus que eu comprei, que eu achei bonito lá, tem vários cactos, assim, de cores diferentes. E logo que chegou em casa lá a plantinha, um dia eu percebi que numa das pontas, assim, estava crescendo uma pontinha, ia nascendo outro cactus ali. É impressionante como ela foi rápida, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, e hoje, estudando isso, né, falando dessa coisa de se enraizar, eu lembrei dele, a raiz dele já está desse tamanho, assim, ó. Foi crescendo, 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 e ele está na ponta ali do cactus, numa das pontas, assim. Eu não sou especialista em cactus, irmão. É só admiração pela beleza lá. Mas eu fico imaginando que eu poderia tirar aquele pedacinho, que já é um toquinho assim, e colocar em outro lugar. Ele tem uma raiz própria lá. E ele vai se enraizar e vai viver sozinho. Se eu fizer isso. Não sei se vai dar certo, é o que eu falei, né? Eu não conheço de cactus, mas a impressão que eu tenho ele tem uma raiz. Se ele colocar aquela raiz na terra, ele não vai depender mais daquele outro que ele cresceu. Olha que interessante. Nós, como cristãos, temos que criar essas raízes em Jesus. Para que a gente crie firmeza para crescer, para poder se edificar. E quando que vai parar isso? Só quando Jesus voltar, né? Porque esse desenvolvimento, esse crescimento, ele é contínuo, ele está dentro do seguir. É uma caminhada constante. E que Deus realmente nos dê graça para que a gente possa crescer, né? Crescer, como diz a própria palavra, crescer na graça e no conhecimento. Aprofundando as nossas raízes. Nele confirmados na fé, porque fomos ensinados e continuamos sendo ensinados, e com esses ensinamentos corretos, vamos crescer na graça, né? A tradução, e até aqui não só em ação, em graça, mas em ação de graças, em sentido de agradecidos mesmo, né? Gratos por aquilo que Jesus fez por mim, fez por nós. A outra tradução, só para a gente pegar aqui uma diferente, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Que bênção, né? Que isso seja cada vez mais uma verdade nas nossas vidas, para que a gente possa efetivamente, realmente crescer na graça, estarmos sempre firmes, enraizados em Cristo. Mas se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E tem um outro trecho interessante aqui, dessa certa exortação também, né, que recebemos aqui, diz, 2 Pedro 1,12, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Tem que
tem que haver perseverança, tem que haver insistência, tem que haver... É um exercício, né? Contínuo, para que a gente possa continuar nessa caminhada. Mirando no alvo, que é Jesus, continuando seguindo a Jesus. Vamos continuar então, indo para o versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Interessante, né? Cuidado. Paulo, essa expressão tem uma sonoridade de alerta, realmente. E com certeza, por causa das coisas que Epáfras trouxe de informação que estava acontecendo. E pelo que nós vemos também, não só lá, mas em outras igrejas onde Paulo também adverte, né, sobre essa questão de falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas. Então, continuando. Que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E às vezes, não sei, irmãos, talvez lendo esse versículo, talvez a gente fique com a impressão, né? Será que existe problema em buscar um conhecimento aqui filosófico? Né? Será que eu poderia dizer que Paulo também era um pouco filosófico? Em alguns pensamentos? Talvez sim, mas isso não o desviava do pensamento central, que era Jesus. Então, claro, que se existe algo que não condiz com a palavra de Deus, para que eu vou, ou que fala contra, para que eu vou me preocupar em aprender, em estudar isso? Mas aqui não é também um incentivo a não conhecer, a não se aprofundar em alguns assuntos, né, que sejam pertinentes, não estudos que são contrários, né? Muitas vezes não acho que existe uma vantagem em fazer isso, mas aqui não é algo contra o conhecimento, mas sim de um cuidado, que é como ele começa. Tende cuidado para que outras pessoas não te peguem aí com pensamentos que são contrários a Cristo. E até nessa outra tradução que eu falo, que estou aqui trabalhando em paralelo, diz: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Às vezes, eu posso pegar até um texto bíblico isolado e começar com o meu raciocínio, com a minha intelectualidade distorcer. Né? Eu dava aula no PINC a gente sempre dizia: a Bíblia explica a própria Bíblia, ela não vai entrar em conflito. Então, quem que consegue explicar a Bíblia? A própria Bíblia, todo o contexto dela. Então, não adianta eu pegar um texto isolado que em cima dele eu posso fazer uma heresia também, né? E com ensinamentos enganosos, com base em conhecimento, raciocínio humano, conclusões humanas, ou com base em princípios espirituais, mas deste mundo, e não de Cristo. E por que essa preocupação? Isso até também já foi tratado aqui em versículos anteriores, de certa forma. Por que essa preocupação? Tem que estar centralizado em Cristo. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é cabeça de todo principado e potestade. Na outra versão, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus,
E aqui também tem um viés aqui, né? E aí partindo para o 10, portanto, porque estão nele o cabeça de todo o governante e autoridade, vocês também estão completos. Aqui, também não quero entrar no detalhe, mas porque nem precisa disso, e eu tenho certeza que os outros irmãos também comentaram isso, aqui existia o ensino dos gnósticos da região, né? Talvez convertidos ali, aceitaram a Jesus, ouviram o evangelho, ou talvez com má intenção mesmo, mas não é possível saber ao certo. Mas o que eles estavam fazendo ali? Ensinando, por exemplo, que Jesus não tinha sido vindo aqui em corpo, né? Que era só espírito. O que negaria, por exemplo, o ensino básico do cristianismo, que é a morte de Jesus, fisicamente também. Né? E que ele era Deus. E apesar de ser 100% homem, ele também era 100% Deus. Mas ele se limitou por nós, se fazendo em condição, deixando a sua divindade, como ela é, para viver num corpo. E havia naquela região e naquela época pensamentos contrários a isso. E quem sabe, já não existiam alguns ali que estavam firmes, tinham entendido, aprenderam isso, como Paulo ensinou, mas que já começavam a ficar confusos também. Será que eles não têm razão? Mas o que a palavra diz? Né? O verbo se fez carne e habitou entre os homens, habitou entre nós. Então Paulo aqui está também refutando, está reafirmando o ensinamento correto e refutando esse ensinamento contrário aqui do pensamento gnóstico. Colocando mais uma vez, né, Jesus como cabeça, como o que ele é, governando sobre tudo e sobre todos, de forma que esse é o Jesus que nós cremos e que nós temos que continuar crendo. Então Paulo estava advertindo aqui os cristãos a fugirem dessas heresias, né? E de certa forma aqui indo contra os hereges que estavam ali colocando essas ideias misturadas, erradas, né? E aí? Se nós pensarmos na atualidade, será que temos essa situação? Será que algumas vezes ouvimos o evangelho sendo modificado, sendo incorporado ou tendo incorporado a ele filosofias e ideias e conceitos que não condizem com a verdadeira palavra de Deus? Né? Continuamos. E é até... né? Isso é até claro que isso vem acontecendo ao longo dos anos. Né? Isso era bem o início. Então existiam ali forças contrárias do próprio inimigo, não querendo que o evangelho avançasse da maneira como ele é. Trazendo essa salvação maravilhosa para aquelas pessoas que o conheceram. Tentando destruir os ensinamentos que tinham sido dados ali por aqueles irmãos como Paulo, né? E principalmente Paulo, né? Agindo ali no meio dos gentios.
pessoas que vinham realmente de outros pensamentos, outras religiões, né? Já muito enraizadas ali. Então é uma situação onde Paulo está se posicionando e trazendo esse combate, né? Esse contra-ataque a tudo aquilo que estava sendo feito ali. Se nós pudéssemos resumir aqui o versículo 10, né? Isso eu já falei também no início, seria o seguinte: Jesus é suficiente. Não precisa incorporar mais nada aí. É Ele, né? Ele é a salvação. Ele é a verdade, Ele é o caminho. Ele é a rocha, ou Ele é a terra firme ali onde a raiz vai, né? Deve se aprofundar. Porque se nós também não nos aprofundarmos, o que vai acontecer? Vai cair, vai tombar, né? Vai tombar. Quantas árvores às vezes a gente vê, principalmente em lugares novos, onde eles reformam assim, aí põe já uma árvore grande lá plantada, e às vezes passa um tempo, a gente passa na região ali, já tombou algumas. Por quê? Porque ela não tinha firmeza na terra, né? Tava grande lá, mas a raiz estava rasa. E aí vem um vento, vem alguma coisa mais forte e derruba, né? No nosso caso, fazendo analogia, vem um ensinamento errado, vem uma confusão que alguém fala, muitas vezes sem o intuito de fazer alguma coisa, mas fala, outros com o intuito também de confundir mesmo e bagunçar a coisa toda. Mas aí, se nós não estivermos firmes no Senhor, edificados no Senhor, nós podemos cair. Por isso o alerta do versículo 8. Tende cuidado, né? Estejam alertas. E esse recado também é para nós. Vamos para o 11? O relógio corre ali, né? Contra nós. Continuação do 10, eu vou até ler aqui o 10 primeiro, vamos lá, o finalzinho aqui, né? Onde está aqui? Está aqui. Portanto, vou ler todo. Portanto, perdão, na outra versão aqui. E estais perfeitos nele, que é cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Circuncisão, né, o ato ali do judaísmo, um símbolo, a remoção ali do prepúcio, mas nesse caso é interessante, né, dá para nós percebermos aqui pelo contexto que os judeus também estavam ali ainda trazendo as ideias do judaísmo, tentando colocar isso dentro da igreja, né? Misturar pensamentos, rituais e algumas ordenanças da época do judaísmo, tentando fazer com que isso fosse novamente trazido para dentro da igreja, né? Sendo que Jesus, o Cristo, tinha deixado claro que era uma nova aliança de que ele estava falando. Já não era aquela aliança antiga, já não era aquele conhecimento, não era a lei, mas era a graça. A graça do Senhor agora, fazendo a circuncisão, mas no coração. A circuncisão espiritual, para que as pessoas pudessem, a partir disso, que é um ato espiritual e não físico, passassem a ter um comportamento diferente, passassem a ter uma vida diferente, com base nos ensinamentos de Jesus. E aí, interessante, porque Paulo faz um paralelo
Quando nós vamos para o versículo 12, com o batismo, sepultados com ele no batismo, mas nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou a Jesus, né, dos mortos. Então, é interessante esse paralelo da velha aliança com a nova aliança. Tudo colocado num ambiente aí espiritual, né? O batismo, nós sabemos disso, nós não somos salvos pelo batismo, nós somos salvos por Jesus quando nós o aceitamos. O batismo é uma ordenança e que tem um simbolismo. Né? Tem um simbolismo, tem a sua importância, um gesto, onde o próprio Paulo aqui faz essa imagem, né? De morrer para este mundo, né? De ser sepultado com Cristo e depois ressuscitado, assim como ele também, assim como Deus também o ressuscitou e que nós aguardamos também sermos ressuscitados definitivamente, e nesse caso não só um simbolismo, né, mas uma coisa real, que nós cremos, sermos ressuscitados para morarmos, para vivermos com Jesus na sua volta. Então nós vemos aqui os ataques, né? Nós vemos aqui quanta coisa estava acontecendo ali naquela igreja, quantos ensinamentos estavam sendo dados e que não eram condizentes. Né? No caso do judaísmo, pessoas que talvez até defendiam, como Paulo mesmo fez, né, no passado, que ainda não tinham entendido essa nova aliança de Jesus, né, através da própria morte dele, através também, principalmente, da sua ressurreição. A circuncisão não mais como era antes, né? A circuncisão do coração, que é perfeita nesse caso, né? A circuncisão, essa aliança de Jesus conosco, que é perfeita. E depois, esse simbolismo no versículo 12, com relação ao batismo. Ok, irmãos, podemos seguir aqui? Algum comentário, alguma observação? Senão vamos seguir para a gente conseguir aqui não cumprir simplesmente o objetivo, mas chegar até o final. Pode falar, irmão, perdão. Circuncisão. Eles faziam um corte, eu não sei outro nome, né? Mas era o prepúcio no pênis do menino, eles tiravam ali a pele, né? Isso era um ato que era como se fosse uma ordenança mesmo, né? Para que eles fizessem como simbolismo dessa aliança, de parte da lei. Isso era parte da lei, para que através disso ficasse essa marca, né? Ou seja, um pacto físico, né? Nos judeus lá. E visível, uma coisa realmente física para o ser humano. E hoje, se nós estamos falando aqui da circuncisão do coração, que na verdade é um simbolismo, né? Algo, pensando muito mais, a gente usa o coração porque é uma coisa né? Para nós, na nossa cultura, uma coisa de sentimento, é exatamente essa questão do espiritual, não é algo visível, né? Ninguém vai ver aqui algum corte, alguma coisa. Não, é algo espiritual, né, que só Jesus pode fazer, através do seu sacrifício e através da nossa aceitação. Né? O sacrifício já está feito. Mas agora nós já aceitamos e cabe àqueles também para que nós, né, possamos pregar e eles aceitem. Né, para que eles possam receber essa nova marca, essa nova aliança, que é o próprio Espírito Santo de Deus, né, que habita em nós, o selo da promessa. Certo, irmão?
Muito bem. Pode falar, pastor Eli. Só no homem. Então. Não tinha marca, né? No coração. Para todos, né? Verdade, interessante. Interessante. E nós vemos mesmo, né? Muitos, os judeus convertidos, às vezes se preocupavam com isso, mas a gente não tem que continuar fazendo nos meninos a circuncisão, porque não precisa, né? Não tem necessidade, porque é uma nova aliança. A lei, a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir, ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para cumprir e para propor uma nova aliança agora baseada na graça, em ganhar algo sem merecer. Porque o grande problema que se tornou no judaísmo a questão da lei era que eu fazia, então ok. Né? Não tinha, eu pago o dízimo, só que era impossível, era tanta coisa para cumprir. Mas não é uma questão de fazer para ser salvo, mas simplesmente aceitar para ser salvo. Aceitar o sacrifício de Jesus, que é a graça dele. Seguindo, então, no versículo 13, ele diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então aqui é o perdão definitivo, né? Perdão do pecado original e dos pecados, né? Claro que nós vamos continuar pecando, mas se nós nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. Pois perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Né? É a dívida impagável, né? É a dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável. Todos nós. Ela estava lá, exposta. Aí Jesus veio e pagou. Rasgou e jogou fora. Né? Você não tem mais que pagar. Jesus já pagou. É o sacrifício único. Né? No judaísmo, na lei, nós víamos lá o sacrifício dos animais. Né? E depois, e aí nós vemos também outra afirmação, né? Tudo isso já apontava para Jesus. Né? E aí então veio Jesus como o Cordeiro perfeito, para ser ali morto, derramar o seu sangue uma única vez, para que através desse sacrifício nós pudéssemos ser salvos. E pudéssemos fazer parte dessa nova aliança em Jesus. Então Jesus morreu na cruz, e nessa cruz ele cravou essa nossa dívida. Né? Eu tava até vendo uma história, talvez os irmãos tenham visto aí, saiu na mídia aqui, um senhor ficou internado num hospital particular por conta do Covid, e ele acabou ficando internado por 190 dias no hospital. E aí eu li um pouco da história, né? A filha, quando ele começou a ficar mal, ela levou, era um momento de pico, assim, onde estava faltando até remédio para intubação, né? Ela levou ele no hospital do SUS e não tinha como receber ele lá. Ele estava já mal, né? E aí ele acabou indo para o particular. E no final, quando ele saiu do hospital, depois desses 190 dias, a dívida ficou em 2 milhões, acho que 2 milhões e 600 mil reais, a conta do hospital. E agora a moça está lá.
Como é que ela vai pagar isso? Ele é dono de uma banca de jornal, né? Então estão até fazendo vaquinhas, tem muito hoje, né, na internet, pedindo ajuda, tal, para ver se conseguem sanar essa dívida aí. E a nossa, irmãos, era impagável. Não consegue, não fala direito, não anda. Não, saiu com um monte de sequela, né? Que tristeza. Deus tenha misericórdia, né? Que eles achem lá o caminho para sanar essa dívida aí. E aí fazendo esse paralelo, né, irmãos? 2.600.000, nós não estamos falando de dinheiro aqui, mas só para a gente ter algo palpável. Já é uma dívida difícil. Para essa família, talvez ela é impagável, né? Mas a nossa era impagável, porque ela não tinha um valor monetário. Né? Ninguém compra a salvação. Não existe um preço para a salvação. Até porque o preço já foi pago. E esse era um preço que era um preço de vida, que nós não poderíamos pagar. Mas Jesus pagou. Né? Jesus fez esse sacrifício por nós. Pela sua misericórdia, Ele nos comprou, né, com preço de sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para viver e segui-lo, né, continuar seguindo aqui. Glória a Deus por isso. O 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu vou até ler aqui na outra versão, diz assim: desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz, né? Oh, que glória! Jesus cumpriu a sua missão, né? Ele veio para morrer e ele foi até o fim, ele cumpriu a sua missão, ele veio e fez aquilo que ele tinha que fazer. Né, por amor, claro que não por obrigação, por puro amor, para que nós pudéssemos ser salvos. Glória a Deus por isso. Que o Senhor seja louvado. Aqui é uma coisa espiritual mesmo, né? Governos espirituais aqui, potestades, né? Principados. E isso, né? Jesus é o dono de tudo. O poder do diabo está limitado. Está limitado. E é isso que, na continuidade, isso também vai ficar claro aqui, né? Então, ele até, um comentarista diz que esse termo é um termo também militar, né? É expor o derrotado, inclusive, muitas vezes, sem as roupas. Né? É uma vergonha. Perdeu e ainda fica lá, sendo exposto aqui, ó. Perdeu, né? Perdeu a guerra, perdeu a batalha. E foi isso que aconteceu. Jesus é o grande vencedor, né? Aquilo que aparentemente ali, aquela crucificação vergonhosa, sofrida, que aparentemente era uma derrota, era a maior vitória que poderia acontecer, né? Porque aquela morte já era sabido que ela, depois de 3 dias, ia se tornar uma vitória na ressurreição, né? Então a própria cruz é uma vergonha, porque todo o pecado, imagina essa carga toda em cima de Jesus ali, de toda a humanidade, de todos os tempos, sobre ele, mas ele venceu. Né? E no 3º dia ele ressuscitou, e hoje
nos aguarda aí para que um dia estejamos juntos. Glória a Deus. Seguindo então, irmãos, 16. E aí vem de novo, né, o assunto aí do comer, do, né, praticar, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, do sábado. Ninguém, aqui no caso, provavelmente de novo pelos judeus, né? Guardar o sábado, mas não está guardando, tem que guardar, não tem que guardar. Não, isso já não é mais necessário. Que são sombras das coisas futuras. Mas como o corpo é de Cristo, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Eu até vou ler o 18 aqui e o 19, eu vou ler na outra versão, talvez tenha palavras aqui que nos ajudem também na compreensão, né? Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. E Paulo usa de novo essa analogia do corpo, né? Jesus como cabeça da igreja. Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça, né? A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Olha aqui, né? Que organismo vivo, né? Organismo vivo que tem um cabeça, que está num comando de Jesus, e que é o centro de todas as coisas, né? Que é a Bíblia toda, desde o Gênesis, ela aponta para Jesus, né? E nós hoje já temos esse conhecimento, temos esse privilégio de ter nascido pela misericórdia de Deus, conhecemos o Evangelho, entendemos o Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Chegou até nós por homens como Paulo, né? E tantos outros que Deus levantou, que combateram, recusaram, refutaram os ensinamentos errados, incoerentes com a verdadeira palavra de Deus, até o momento que ele chega até nós, né? E cabe a nós também agora, né, continuarmos levando esses ensinamentos, essas palavras. É, né? Tão importante estarmos aqui, né? Tão importante também se você está na sua casa hoje preocupado em aprender, né? Não de mim aqui, mas, né, pela misericórdia de Deus, da palavra dele que o Senhor colocou no nosso coração aqui, esse estudo, para que possamos nos fortalecer, para que possamos estar enraizados, para que possamos estar edificados, né? Então, para nós partirmos aqui para a conclusão, nós falamos no início, andar no Senhor, seguir o Senhor. Esse foi um dos pontos principais lá, que é continuar nessa caminhada, né? Seguindo o Senhor, e que é um ato contínuo. Seguir e continuar seguindo. Estando arraigados ou enraizados nele,
e também edificados, né? Para baixo aí, a raiz, o alicerce, e para cima, né, a edificação, o crescimento, que também é constante. E aí, tendo todo esse cuidado, né? Porque nós fomos ensinados, nós aprendemos a palavra, nós compreendemos a palavra, mas nós temos que continuar. O que nós aprendemos, temos que reciclar, temos que ouvir de novo. Interessante isso, né? Talvez daqui a um tempo, talvez seja logo, talvez seja daqui meses, anos, alguém vai voltar aqui no púlpito e falar de novo dessa palavra. E é tão maravilhoso que talvez vai falar coisas diferentes, mas corretas dentro desse texto. Ou vai falar a mesma coisa, mas nós vamos ouvir de novo, isso vai nos fortalecer de novo, para que nós continuemos, né, seguindo a Jesus. Então, que prática que nós podemos ter aqui, né, com relação a essa lição? É realmente, irmãos, continuarmos cada dia mais buscando esse conhecimento no Senhor, na palavra, né? Não deixarmos que outros conhecimentos, outras doutrinas, regras religiosas, espirituais, definidas por homens, que tentam pegar esses ensinamentos e transformar ou trazer coisas que já não tem que ser vividas nesse momento que estamos, né? Esse momento da graça. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E que nos faça jamais abandonar a palavra de Deus, jamais abandonar o ensino verdadeiro da palavra de Deus, que é o que realmente pode nos enraizar, nos edificar, né? Eu estava vendo uma... É engraçado, né? A gente vai vendo as reportagens assim e tá pensando num assunto, fica fazendo analogia, né? Tem um prédio em Nova York, em Manhattan. Eu não tinha visto, confesso que tenho visto pouca notícia, mas eu já tinha visto falar desse prédio, mas não dei muita atenção. Mas outro dia eu fui ler a reportagem. Ele é um prédio, ele parece ser bem magrinho assim, só que ele é muito alto. É um arranha-céu de apartamentos. Cada apartamento custa 15 milhões, eu já não lembro se é dólares ou reais, enfim, eu acho que são dólares. 15 milhões de dólares. A construção do prédio custou em torno de 3 bilhões de dólares. Se eu não estou enganado, números enormes, astronômicos aí. E agora está com problema. Né? Só ricos, só pessoas bilionárias que compraram um apartamento lá. E agora estão querendo processar a construtora. Mas o que me chamou a atenção? A impressão que eu tenho, eu não sou um construtor. Se a informação da reportagem não estava errada, e eu acredito que não, porque né, eu li pelo menos 2 reportagens lá, o terreno é 18 metros só de largura, né? A extensão do terreno. Ele tem 425 de altura, se eu não me engano. Mas será que tem base? Por mais que eles tenham reforçado a estrutura, porque eles têm problema de inundação, elevador que enrosca, eu acho que o prédio está entortando, né? E por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos dessa base. Para que a gente não quebre, para que a gente não entorte, para que a gente não tenha problemas. Não estou falando de problemas da vida, mas de questões espirituais. Que nós possamos ter essa base firme que é Jesus. Né? Esse alicerce forte que é Jesus em nossas vidas.
para que a gente possa crescer, né, num crescimento sustentável. Talvez não se preocupando, né? Não estou falando aqui em altura, quem é mais alto, quem é mais baixo, não é isso, né? Em importância ou qualquer coisa assim que a gente possa medir, mas é realmente um crescimento espiritual, né? Sustentável, como é tão comum a gente ouvir hoje, né? O que é sustentável? Que se sustente, mas para isso a gente tem que ir alimentando, né? Ir alimentando. Então, eu acho que para nós a minha conclusão aqui essa noite seria que possamos estar sempre firmes em Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Não vai ter nada que vai complementar Jesus, porque não precisa. Ele é suficiente, irmãos. Então, se alguém disser alguma coisa contrária a isso, pode refutar, porque a palavra de Deus deixa muito claro, Jesus é o único que pode te salvar. Então, inclusive nessa noite, se alguém está ouvindo aí na sua casa, mais uma vez eu gostaria de dizer, Jesus é o único que pode te salvar. Né? Não existe outro caminho, não existe outra filosofia ou qualquer outra coisa que possa salvar a sua vida. Jesus é o único caminho. Então, sendo assim, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, muito feliz de poder nessa noite colaborar, né? E espero que essa palavra, que não é minha, mas é, né, do Senhor, que possa continuar falando no coração de todos os irmãos que estiveram aqui essa noite ou que ouviram através da internet também. Deus abençoe. Obrigado, pastor.